Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Convido a você a abrir a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. Hoje vamos fazer a leitura de um verso muito grande, verso de número 13. Êxodo 20, verso de número 13. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, lembrando que estamos na sequência da série dos 10 mandamentos. Muitas pessoas falam que a lei caducou, que não serve mais para os dias de hoje. No entanto, percebemos que elas são ensinamentos eternos. É a verdade eterna do Senhor para nós. E vamos ver como ela se aplica a nós hoje, aqui dentro desta igreja. Êxodo 20, verso 13, diz assim: não matarás. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, o Teu poder. Pedimos, ó Senhor, a Tua iluminação, que o Senhor venha falar conosco. A Tua palavra foi lida. Tua palavra foi lida e pedimos que o Senhor fale com a Tua palavra conosco, Pai. Usa Teu servo, como também todos que estão aqui, para sermos abençoados, para sermos edificados, sermos confrontados com a Tua palavra. Que o Senhor realmente venha falar com o nosso coração, Pai. Assim nós lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nos anos de 1949 a 1976, a China vivenciou uma das suas piores épocas. Um tempo muito difícil passou por lá. Sobre o governo de Mao Zedong, se eu estiver pronunciando errado, me perdoe, meu irmão, mas pelo que eu entendo é Mao Zedong. Ele era um imperador da China. A China, com ele sobre o comando, sofreu tremendas dificuldades devido à imposição do governo que ele colocou. O governo que ele colocou foi o Partido Comunista Chinês. Tal ação resultou em execuções, mortes em massa. Zedong também forçou a industrialização da China. Era um ambiente muito rural e ele forçou isso, o que causou grande fome, a conhecida grande fome da China, culminando na morte de milhões de pessoas. Ele perseguiu as culturas, religiões, e implantou a sua própria religião. Essa religião que utilizava um livro chamado Livro Vermelho. No total, os estudiosos apontam que Mao Zedong se envolveu direta e indiretamente com pelo menos 77 milhões de mortes. Isso faz Hitler e Stalin parecerem crianças perto dele. Pelo que a história aponta, todas essas mortes que foram promovidas por esse governo foi para promover uma ideologia que ele tinha, um estilo de governo que ele queria implantar. Esse tipo de atitude nos mostra o quanto a vida era insignificante, pelo menos na visão em que ele tinha. Ou seja, o cerne da questão não é as mortes que ele fez, mas sim o entendimento sobre a vida que estava errado. Esse entendimento estava corrompido pelo pecado. O sentimento de desprezo pela vida que Mao Zedong tinha, muitas vezes é vista em nós hoje.
o mesmo entendimento. Ao ignorarmos os sofrimentos dos outros, ao negligenciarmos a ajuda ao próximo, estamos indo contra a preservação da vida que o Senhor nos deu. E agora eu faço uma pergunta para você que está assentado, e essa pergunta também é feita a mim. Irmão, você já percebeu que algumas das suas atitudes, mesmo que não tirem a vida de ninguém, vão contra o mandamento de preservar e valorizar a vida? Já percebeu que às vezes agimos assim? Não valorizamos a vida que o Senhor nos deu? Se você, assim como eu, lembrou daqueles momentos em que você não ajudou o seu próximo, se recusou a se acalmar em uma discussão, isso é fruto do pecado que cega os nossos olhos e o nosso entendimento sobre a vida. Se somos incapazes de valorizar a nossa existência, então precisamos de Cristo para restaurar o valor da nossa vida. Na história, vemos muitas pessoas que não tiveram esse coração restaurado. Mao Zedong foi um exemplo. Mas também, na Bíblia, nos deparamos com o Faraó, nos tempos de Moisés. Faraó, ele tinha um poder acima de todos os homens. Um dos motivos de Faraó se sentir tão poderoso era pelo fato de que o José do Egito, adquiriu muitas riquezas para ele, para o povo do Egito. E não somente isso, José trouxe o seu povo, os hebreus, trouxe para morarem no Egito. O faraó, que antes viu o que José fez, não está mais lá. O faraó atual já não sabe por que eles estão ali, só sabe que eles estão ali. São um povo numeroso e que aquelas pessoas o servem e são seus escravos. Podemos encontrar esse senso de superioridade, desprezo pela vida já no início do livro de Êxodo, na vida de Faraó, quando ele manda matar os recém-nascidos. Se os irmãos lembrarem, ele pediu para que as parteiras eliminassem todo recém-nascido, todos os bebês do sexo masculino. Esse ato de Faraó mostra que ele se achava tão superior, tão poderoso, que chegou ao ponto dele tirar as vidas que ele queria e selecionar as vidas que ele gostaria que vivesse. Esse é o contexto em que o povo de Deus está acostumado a viver. Esse é o contexto que o povo de Deus está inserido no momento. No entanto, com a libertação do povo, chegamos no Monte Sinai. Com o povo já liberto das mãos dos egípcios, das mãos de Faraó, vemos o Senhor dizer algo sobre a morte. Nos 10 mandamentos, mais específico, no 6º mandamento, ele diz: não matarás. Essa expressão, não matarás, tem um significado bem interessante. Ao analisarmos essa palavra com toda a Escritura, percebemos que ela não se trata apenas de um não matarás ou não assassinarás, como outras pessoas entendem ou interpretam. Mas ela tem um aspecto muito mais profundo. Esse mandamento se refere ao fato de que ninguém pode matar ilicitamente. O verdadeiro sentido de não matarás é que não se pode matar indo contra a ética de Deus.
a ética, a própria lei que Deus estabeleceu para preservar a vida do seu povo. O Senhor decreta essa lei para que entendamos a importância da nossa vida, da vida, não somente humana, mas todas as vidas que estão aqui na terra. Esse entendimento, meus queridos, dessa lei só é possível compreender por meio de Cristo. Ele nos libertou do poder do pecado e nos deu vida. De forma semelhante, Moisés dramatizou isso. Tirou o povo da terra do Egito. Agora Cristo nos tira do poder do pecado, das garras de Satanás. Só em Cristo entendemos o valor da nossa vida. Sendo assim, temos uma compreensão maior da importância da vida quando analisamos esse pequeno versículo, o 6º mandamento. Por isso eu gostaria de ressaltar 4 pontos aqui. E em primeiro lugar, precisamos de Cristo para restaurar o nosso senso de superioridade. Consegui. Nós precisamos de Cristo para restaurar o nosso senso de superioridade. Uma das coisas que o 6º mandamento proíbe é a não preservação da vida. Ele denuncia o sentimento de superioridade. O povo de Deus tinha sentido na pele o poderio do faraó, a soberania de faraó. Tanto que ele decretou que as parteiras matassem os filhos recém-nascidos. No entanto, Deus agiu com misericórdia e preservou a vida de Moisés. Mas esse sentido de superioridade não é somente visto ali, naquela ocasião. Não é somente quando alguém mata outra pessoa, como um homicídio. Mas quando existe omissão também. Sobre alguma situação que pode acarretar a morte. Vejam comigo como, por exemplo, o rei Acabe. Ele se omitiu quando a sua mulher mandou que levassem Nabote para entrar na cidade para ser apedrejado. Ele se omitiu, ele teve parte nessa morte. Ou seja, quebramos o 6º mandamento quando cometemos um homicídio a sangue frio. Quando matamos na impulsão do ódio. Quando agimos com negligência igual a Acabe. Quando não nos preocupamos com a perícia. Quando não nos preocupamos com o cuidado com as vidas dos outros. Todas essas situações, nós caímos no 6º mandamento. Todas essas mortes são condenadas no 6º mandamento. Um exemplo que podemos ter também é o próprio rei Davi. Ele envia Urias para a linha de frente na batalha. Depois de ter dormido com a sua mulher, ele mandou avisar ao chefe, ao seu comandante, o chefe de tropas. Ele escreveu o seguinte, o avisando em uma carta. Na carta ele escreveu assim, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Davi orquestrou e induziu a morte do marido de Betseba. Isso acontece, irmãos, quando nós nos achamos superiores a outras pessoas. Achamos que temos o controle da vida das outras pessoas e nos colocamos no centro do mundo, onde o mundo está à nossa volta. Como Davi agiu para abafar o seu pecado.
acabamos criando uma mentalidade que causa a morte dos outros quando nos sentimos superiores. Quando nós nos sentimos superiores, não ligamos mais para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Não nos importamos com elas, nem com os animais, nem com as plantas. Seja o que for, não nos importamos. Mesmo que Deus tenha dado os animais para que a gente possa tirar proveito, as plantas e tudo mais. Mas exploramos e destruímos tudo sem um pingo de misericórdia, sem um mínimo de misericórdia. Um caso que é muito comum, discutido hoje em dia, é a questão do aborto. Esse é um dos grandes adversários da igreja atual. O sexto mandamento não permite abortar um feto, pois nele já há vida, já existe um coração batendo ali dentro. Os casos mais comuns que temos acesso são por irresponsabilidade por parte da mãe, do pai, os quais não querem ter filhos, praticam o ato e depois optam por abortar. As pessoas estão agindo como se os seus atos não tivessem consequência nenhuma. A palavra de Deus diz o seguinte: o boi costumava a chifrar, e o dono, ainda que alertado, não manteve preso. E o boi matar um homem ou a mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Da mesma forma, as pessoas estão praticando os seus atos sem se importar com a vida do próximo. Cristo não nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, para que sejamos superiores às outras pessoas. Ele não fez isso. A nossa ação como filhos de Deus, como filhos adotivos, resgatados da morte, co-herdeiros com Cristo, é preservarmos a vida. Não importa se é governador, se é escravo, se é pobre ou se é rico, se está ou não na barriga de uma mãe. Todas as pessoas são a imagem de Deus. Precisamos entender que apenas o Senhor, apenas Ele, tem o controle de quem vive e de quem morre. O Senhor dá e o Senhor toma. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos de Cristo para restaurar o nosso senso de superioridade. No entanto, algumas pessoas têm um desejo diferente. Elas não se sentem superiores, se sentem inferiores. Sendo assim, em segundo lugar, precisamos de Cristo para restaurar o nosso desejo de morte. Precisamos de Cristo para restaurar o nosso desejo de morte. Quando pensamos no sexto mandamento, quase que imediatamente associamos essa lei, com a provocação da morte do outro, como nós provocarmos a morte do outro, como vimos no primeiro ponto. Mas o não matarás, que é dito por Deus, não se refere somente ao próximo, mas também a si mesmo. A própria Escritura nos mostra esse desejo diferente, esse desejo de tirar a vida de si mesmo. Algumas pessoas por aí dizem que quem se suicida vai direto para o inferno. Isso não é verdade, meus irmãos. O que podemos afirmar
é que sim, tirar a própria vida é pecado. Não matarás, está matando a si mesmo. Mas o que se refere à salvação, somente o Senhor sabe. Somente o Senhor. Ele conhece o íntimo de cada pessoa, de cada ser, tanto que podemos ver isso na própria Escritura, nos próprios homens que estão aqui na Bíblia. Vejam, o profeta Jonas, depois de ver que o Senhor salvou aquele povo que odiava o povo de Deus, que matava o povo de Deus, ele clamou em sua oração: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Vemos Jó, depois de perder tudo que tinha, seu gado, empregados, filhos e filhas. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo assim: por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre. E também até o próprio apóstolo Paulo diz assim. Ele diz o seguinte: estando pressionado, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O sentimento de desejar a própria morte pode sim afetar um cristão. Isso é muito comum, meus irmãos. Isso é comum. Pense comigo, a vida realmente não está sendo fácil. As contas só aumentam, mas o salário continua o mesmo. Muitas vezes, nem ânimo nós temos para levantar de manhã, para ir para a escola, dar aula, para ir ao nosso trabalho. E quando não se está no trabalho, se está num ciclo vicioso. Dormir, comer e ir para o trabalho. Dormir, comer e ir para o trabalho. O mundo parece não querer mais você aqui. Você tem se sentido como se fosse um estorvo no meio de tantas pessoas. Tudo o que você faz não é o suficiente. Não é o suficiente para você. E todas essas coisas geram um grande desânimo. Uma grande aflição. E talvez você já tenha orado, já tenha pedido, se debruçado ao Senhor, clamado a Ele, como Elias clamou. Já viu bastante, Senhor. Tira a minha vida. Depois de saber que Jezabel estava indo atrás para o matar, o profeta, desesperado por paz, pediu ao Senhor que o matasse, que tirasse a sua própria vida. Quando esses pensamentos, essas angústias, tristezas invadem o nosso coração, reagimos de diferentes formas. Uns reprimem esse sentimento e guardam para si. Outros punem o seu próprio corpo, fazendo marcas, cortes. Outros tentam afogar as suas tristezas, as suas mágoas no álcool, na comida. Tentam preencher esse desespero da vida com prazeres que levam à morte. E outros decidem tirar as suas vidas definitivamente. Todas essas coisas, meus irmãos, fazem parte desse mandamento. No entanto, existe uma esperança. Somente uma. Ela não é uma mudança de hábito. Ela não é uma reflexão do seu passado. Ela não é um simples conselho para você viver feliz. Essa esperança que estou falando é Cristo. Somente Ele pode dar clareza e sentido para a nossa vida.
o que devemos fazer, não somente quando esses sentimentos afetam o nosso coração, não somente esses momentos, mas todos os momentos da nossa vida, é olharmos para a esperança que é Cristo Jesus. Irmãos, Ele ressuscitou e está sentado ao lado do Pai. Ele venceu todas as nossas dores, a sua, a minha dor. Ele sentiu na pele e Ele passou por isso. Ele passou por isso e venceu. Ele está guardando o nosso lugar nas regiões celestiais. Você foi resgatado por Cristo. Você que foi resgatado. Precisa manter os olhos fixos na cruz, na obra que Ele fez. Essa obra, ela mostra que o nosso Rei sofreu as piores dores, mas que agora vive. E não somente lá, à destra de Deus, mas dentro de você. Então, se vivemos para o Senhor, porque viver é Cristo. Quando sofremos, participamos dos sofrimentos de Cristo, do nosso Salvador. Se participamos dos sofrimentos dele, participamos também da glória junto com ele. Por isso, irmãos, precisamos de Cristo para restaurar o nosso desejo de morte. Mas além de provocar a morte exterior, por homicídio, assassinato, suicídio, percebemos que a Bíblia nos mostra algo muito mais profundo, nos levando a, em terceiro lugar, precisamos de Cristo para restaurar o nosso íntimo. Precisamos de Cristo para restaurar o nosso íntimo. No Novo Testamento, Jesus falou sobre esse texto, sobre o não matarás. Ele interpretou e disse o que realmente ele significa. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 21 e 22, ele diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui Jesus nos ensina que o ato de matar engloba muito mais do que nós percebemos. Engloba muito mais do que simplesmente tirar a vida do próximo ou tirar a nossa própria vida. O ato de não matar está relacionado também com o nosso ódio e a nossa raiva com o próximo. E podemos ver isso quando Caim mata Abel. O que antecede a morte de Abel é o ódio de Caim. Essa interpretação de Jesus, que Jesus nos ensina, é algo muito valioso para as nossas vidas. Ela nos mostra que a lei de Deus deve confrontar o nosso coração, o nosso íntimo, e não somente confrontar as nossas ações, o que fazemos. Todo aquele que odiar o seu irmão é assassino. A garganta tá um pouco ruim, gente. Calma aí. Me lembro de quando eu estava no colégio, quando eu era criança, no primário. Por algumas vezes eu acabava me envolvendo em encrenca. Eu não era um menino briguento. Minha mãe, minha avó sabem. Mas não sei, o pessoal gostava de encrencar comigo. E lembro que um dia, eu e um amigo meu, a pessoa que
que eu conversava, que eu brincava e tal. A gente acabou se desentendendo e ele me empurrou. A tiazinha do colégio lá, ela viu e nos levou para a diretoria, nos levou para a direção. Eu contei a verdade do que havia ocorrido ali, mas ele começou a mentir descaradamente. Falou que eu é quem tinha provocado a briga e quem tinha empurrado ele primeiro. Naquele momento, eu senti muita raiva. Eu não era de brigar, mas naquele momento, olha, fiquei muito tentado a fazer isso. Com essa nova perspectiva de Jesus, com essa interpretação que Jesus dá ao não matarás, percebemos que é impossível cumprirmos essa lei. Pense em quantas vezes você ficou com raiva ou odiou alguma pessoa somente essa semana. Talvez um cara tenha te fechado no trânsito. Isso sobe o sangue. Ou talvez uma senhora tenha furado a fila no ônibus. Sua esposa acaba reclamando de alguns assuntos. Isso nos deixa um pouco irado. Ou o seu marido, que não ajuda em casa. Não, aí esse não dá. Todas essas coisas, irmãos, nos fazem sentir raiva, ódio, nos fazem murmurar, reclamar dos outros. Ao cultivarmos essas coisas dentro de nós acabamos caindo no 6º mandamento. Mas, com o poder do Espírito do Senhor, é possível dominar o que está dentro de você. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. É preciso responder com palavras mansas e tranquilas, mesmo que o que você tenha para falar é a mais pura verdade. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Esse é o conselho do Senhor. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. O que Deus nos ensina na cruz é que Ele decidiu amar você. Perdoar você de todas as suas transgressões. Ele resgatou você, mesmo não merecendo, mesmo odiando as pessoas à sua volta. Toda essa ira que deveria ser derramada em você, em mim, em nós, foi derramada em Jesus, no seu Filho. Ele fez isso para que você, todos nós, tenhamos o perdão eterno. A culpa não mais está sobre nós. O que Ele pede agora de você é que você olhe para Ele, para Jesus Cristo, para o seu Filho, que se doou por você, que o amou. O que Ele pede para você agora é amar o seu próximo, é amar aos outros. Cristo sofreu pelos nossos erros. Agora Ele pede para que você perdoe aqueles que o afligem. Por isso, irmãos, precisamos de Cristo para restaurar o nosso íntimo. Mas diante de tantas mortes que a palavra de Deus nos traz,
podemos encontrar também uma morte que é agradável ao Senhor. Por isso, irmãos, em quarto lugar, precisamos de Cristo para restaurar o nosso sacrifício. Precisamos de Cristo para restaurar o nosso sacrifício. Segundo a lei, existem algumas permissões para a morte. Por exemplo, a autodefesa. Diz assim: se o ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Isso nos leva a entender que quando a morte de alguém vem a ocorrer e agimos com legítima defesa, a culpa não cai sobre os nossos ombros, sobre quem se defendeu. Mas eu gostaria que nós nos voltássemos para um tipo específico de morte. Um tipo específico de morte que Deus aprova, que Deus tem prazer. Em toda a Escritura existe um tipo de morte que agrada ao Senhor: a morte sacrificial. É um dos temas centrais em toda a Escritura. No Éden, em Gênesis, foi preciso o Senhor sacrificar animais para cobrir Adão e Eva, simbolizando ali, cobrindo os seus pecados, o que Cristo viria fazer por nós. Jó sacrificava o seu sono. Ele se levantava toda madrugada para fazer sacrifícios ao Senhor, porque ele pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no fundo, pecado contra Deus, o amaldiçoado. Sansão vingou o povo de Deus, mesmo sem o seu cabelo, que lhe dava força. Segurando as duas pilastras, o que sustentava aquele templo, ele orou ao Senhor e disse: que eu morra com os filisteus. Ele se sacrificou para que o povo de Deus não sofresse, não fosse morto pelos filisteus, não sofresse. Quando entendemos a profundidade do que aconteceu também com Jesus no Getsêmani agora, no Monte das Oliveiras, quando ele foi lá falar com Deus Pai, ele se ajoelhou e disse o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu a ele um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Nesse momento, vemos a natureza humana de Jesus tremendamente angustiada pelo que vai acontecer. Mas mesmo sabendo que toda a ira de Deus iria ser derramada sobre ele, ele obedeceu ao Senhor. Ele se sacrificou por amor a mim e a você. Amor esse que está em nós agora. O mesmo amor de Cristo está em nós agora. O Espírito de Cristo habita em cada um que está aqui. Vejam, Jesus disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele mesmo diz também: vos tenho chamado de amigos. Cristo nos considera como amigos seus, como entes queridos. Ele deu a sua vida por nós. Agora, irmão, como amigos de Cristo, nós damos a nossa vida a Ele. Esse é o nosso sacrifício.
e damos a nossa vida a Ele, nos sacrificando uns pelos outros, pois amamos uns aos outros como Ele nos amou. E você faz isso quando você levanta mais cedo para preparar o café para sua família, para sua mãe, para o seu pai, sua esposa, seu marido. Você faz isso quando abre mão do seu tempo de diversão para se dedicar à sua esposa nas tarefas domésticas. Você faz isso quando renuncia à sua própria vontade, visando a alegria do seu próximo. Você se sacrifica por amor quando engole um comentário para evitar uma discussão, para manter a paz, seja em casa, seja no trabalho, mesmo que você tenha toda a sua razão. Você sacrifica o seu descanso quando fica acordado até tarde para cuidar do seu filho. Sacrifício não é apenas pular na frente de um carro por sua esposa, ou entrar em uma casa em chamas para resgatar o seu filho, a sua filha. Mas é se sujeitar à sua vontade, à vontade do Pai, sujeitar o seu desejo, como a igreja está sujeita a Cristo. Sacrifício é amar como Cristo ama a igreja e entregou a si mesmo por ela. Essa é a morte agradável ao Senhor. Por isso, precisamos de Cristo para restaurar o nosso sacrifício. Caminhando para o final, meus queridos, percebemos que o sexto mandamento vai muito além de 77 milhões de mortes. Ele nos aponta para o desprezo da vida. Desprezo esse que nos leva a ter atitudes, mesmo que não tirem a vida de ninguém, mas que vão contrário ao mandamento de preservar e valorizar a vida que Deus deu a nós. Essa capacidade de entender, de compreender, de preservar a vida é fruto apenas do Espírito. Se não for iluminado por Ele, o pecado nos cega. Somos incapazes de valorizar a vida que nós temos. Somos incapazes de valorizar a nossa existência. Por isso, meus irmãos, que precisamos de Cristo para restaurar a nossa vida. De uma forma tipológica, Moisés fez isso. Libertou o povo do Egito. Mas Cristo nos tirou das garras de Satanás. Ele nos resgatou, Ele nos restaurou e nos deu vida nova. Cristo restaura o nosso senso de superioridade. Ele nos faz entender que não somos mais do que ninguém. Não somos mais do que ninguém. Cristo restaura o nosso desejo de morte também. Mesmo sabendo que estar na glória com Ele é muito melhor, somos chamados para a vida que Ele nos deu. Somos chamados para viver a vida que Ele mesmo nos deu. Cristo restaura o nosso íntimo, nos mostrando que não somente as ações que fazemos matam as pessoas, mas também matamos elas com o nosso próprio pensamento. Cristo restaura o nosso sacrifício. Agora, com o Espírito do Senhor, podemos sim agradar a Deus com as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é bondoso, misericordioso com todos nós, com todo o seu povo. Pedimos a Ti que aplique cada verdade dita aqui hoje, Pai. Aplique as nossas vidas,
Sabemos que é muito difícil, Senhor. Não é fácil. Cada irmão que está aqui sabe disso. No entanto, nós cremos num Deus que salva, um Deus que muda e restaura a nossa vida. Por isso lhe clamamos que restaure a nossa vida, Pai. Nos envie para onde for, nos envie para o trabalho, para a casa, para o colégio. Que a nossa vida seja restaurada e que a gente possa proclamar a salvação em Jesus Cristo. A única pessoa a qual deu a sua vida para nos salvar. Que o Senhor possa testificar essas verdades em nosso coração, Pai. Nos ajude em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Convido a você a abrir a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. Hoje vamos fazer a leitura de um verso muito grande, verso de número 13. Êxodo 20, verso de número 13. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, lembrando que estamos na sequência da série dos 10 mandamentos. Muitas pessoas falam que a lei caducou, que não serve mais para os dias de hoje. No entanto, percebemos que elas são ensinamentos eternos. É a verdade eterna do Senhor para nós. E vamos ver como ela se aplica a nós hoje, aqui dentro desta igreja. Êxodo 20, verso 13. Diz assim: não matarás. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, o Teu poder. Pedimos, ó Senhor, a Tua iluminação, que o Senhor venha falar conosco. A Tua palavra foi lida. Tua palavra foi lida. E pedimos que o Senhor fale com a Tua palavra